Você já orou por algo e teve a sensação de que Deus não está te respondendo, mas você tenha pedido uma vez, talvez duas, mas depois de um tempo surge uma dúvida: será que realmente Deus está ouvindo as minhas orações? Curiosamente, Jesus ele ensinou algo que pode parecer muito estranho à primeira vista, mas ele disse para nós continuarmos pedindo, para continuarmos buscando, para continuarmos batendo. Mas por quê? Se Deus já sabe de tudo, por que Jesus ensinaria persistência na oração? A resposta aparece em uma pequena parábola chamada a parábola do amigo importuno. E se ela revela algo sobre fé, confiança e relacionamento com Deus. Nesse episódio desse vídeo, você vai descobrir por que Jesus contou essa parábola logo após ensinar o Pai Nosso. O que significa realmente pedir, buscar e bater. E por que a persistência na oração não é falta de fé, mas muitas vezes é uma expressão de fé profunda. E no final você vai perceber que essa parábola muda completamente a forma como nós enxergamos a oração. E antes dessa parábola, algo importante acontece. Os discípulos pedem a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus ensina o que conhecemos como a oração do Pai Nosso. Mas logo depois ele conta uma história simples. Ele diz: imagine que você tem um amigo e no meio da noite um visitante inesperado chega à sua casa. Na cultura daquela época, hospitalidade era algo muito sério e levado muito a sério pelas pessoas, porque receber alguém sem comida seria considerado uma vergonha social. Mas também existe um problema: você não tem nada para oferecer, então você vai até a casa de outro amigo à meia-noite e bate na porta. Agora imagine a cena: você bate a porta, aí do outro lado o amigo responde: olha, não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos já estão comigo na cama. Porque naquela época, como as casas eram pequenas, toda a família, tudo dormia, todo mundo no mesmo ambiente. Porque levantar para abrir a porta significava que você ia acordar todo mundo. Então, inicialmente, o amigo se recusa. Mas Jesus ele continua a história dizendo algo muito curioso, que ele afirma que o homem não se levantará necessariamente por causa da amizade, mas ele acabará levantando por causa da importunação, ou seja, por causa da insistência. Porque a parábola usada aqui, a palavra que foi usada aqui no texto original, carrega a ideia de persistência ousada. Alguém que continua pedindo sem desistir. E mais uma vez, o ponto principal aqui da parábola é que mais uma vez Jesus ele não está dizendo que Deus é como esse amigo relutante, não. Na verdade ele está fazendo um contraste, porque se até um amigo que é cansado, incomodado, acaba respondendo, quanto mais Deus que é um pai amoroso. E é por isso que logo depois da parábola Jesus ele diz: peça-lhe e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Porque no grego original esses verbos eles estão indicando uma ação contínua. Não é apenas peça uma vez, busque uma vez, bata uma vez, não. Mas a ideia desse texto é ação contínua. Continue batendo, continue buscando, continue pedindo. Então, por que Jesus ele continuou ensinando sobre persistência? Porque temos 3 razões profundas porque Jesus estava ensinando com relação à persistência. A primeira, porque a persistência revela dependência. Porque quando continuamos orando, reconhecemos que nós precisamos de Deus, porque nós não estamos no controle de tudo, nós não entendemos tudo, nós não sabemos de tudo, então nós dependemos de Deus para termos uma direção, nós dependemos de Deus até mesmo para que eu acordasse com vida para poder estar produzindo esse vídeo. Eu dependo que Deus mantenha a minha vida viva, que o fôlego de vida permaneça em mim. Eu dependo de Deus para que
as coisas possam ocorrer e possam chegar até mim. Eu dependo de Deus para que eu possa compreender as Escrituras e eu possa trazer de uma forma que você entenda. Então, todos nós somos dependentes de Deus e quando nós persistimos em orar, nós deixamos clara essa dependência. A segunda coisa, que a persistência fortalece o relacionamento com Deus, porque a oração não é apenas um mecanismo para você conseguir as coisas, ou como o gênio da lâmpada que você esfrega o que pede que você quer, não, mas é relacionamento, é aproximação de Deus, ou seja, relacionamento. Um fala, outro escuta. Enquanto o outro fala, você escuta. Então, um relacionamento é algo recíproco, reciprocidade. Porque quando nós estamos orando a Deus, nós estamos desenvolvendo um relacionamento. E como que você se desenvolve um relacionamento em qualquer esfera humana? Eu falo, a outra pessoa escuta. E aí, quando a outra pessoa escuta, fala, eu paro para escutar. Então, quando é relacionamento com Deus, é da mesma forma, como se fosse um relacionamento de um pai para com o filho. Por exemplo, o filho fala para o pai aquilo que realmente o que o filho quer, o desejo do coração, o que o filho... Porque quando a gente tem nossos pais, que a gente é independente, a gente não falava para o pai, pai, eu quero um doce, pai, eu quero tal roupa, pai, eu quero tal coisa. Porque a gente sabia que o pai era provedor. Então, e com Deus, quando ele fala conosco, nós temos que ser como filhos. O que o filho faz? O filho, ele respeita o pai, ele ouve o pai, ele obedece o pai e ele honra o pai. Então, esse que é a questão do relacionamento. E quando a gente ora a Deus, é como se a gente estivesse falando diante de Deus aquilo que realmente nos aflige como filhos. E o pai, ele vai ouvir e vai prover, se assim for para o nosso bem, porque o pai, ele analisa o pedido do filho, porque se o filho ele pede algo e o pai, com a sua sabedoria, com a sua experiência, vê que o filho não está pronto, o filho não está preparado, ou aquilo não vai fazer bom para o filho, o pai, ele sabe. E a terceira coisa, que é a persistência, ela muda o nosso coração, porque às vezes a resposta de Deus, ela demora na nossa condição humana, não porque ele não quer responder, mas porque ele está trabalhando em nós enquanto esperamos, ou seja, ele está nos fazendo depender dele cada vez mais, porque a oração é um hábito, algo prático, constante, e quanto mais a gente faz, mais a gente pratica, mais a gente... Então, enquanto nós estamos orando, o que Deus está fazendo? Está trabalhando dentro de nós. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso, orando por algo que ainda não aconteceu. Talvez seja uma mudança na família, uma resposta para uma decisão importante, uma cura, uma direção, ou simplesmente paz em meio a uma situação completamente difícil. E depois de algum tempo surge o desânimo. Mas essa parábola nos lembra de algo que é essencial, que a persistência na oração não significa que Deus está distante, significa que a fé ela continua viva, e continuar orando é dizer, eu ainda confio, mesmo quando a resposta ainda não chegou. E Jesus, ele termina esse ensinamento com uma comparação muito poderosa. Ele diz, qual o pai entre vocês que, se o filho pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra? Ou seja, mesmo os pais imperfeitos sabem dar boas coisas a seus filhos. Então Jesus ele acaba concluindo, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E essa é a essência da parábola. Deus ele não é um pai distante, ele é um pai que ouve, é um pai que se importa, um pai que responde no tempo certo. E talvez a persistência da oração não seja sobre convencer Deus, mas sobre continuar confiando no caráter de Deus. E no próximo vídeo, na nossa série Parábolas de Jesus, nós vamos ver sobre a questão do perdão, não é? Sobre a parábola do servo impiedoso,
que ele recebeu perdão, mas não perdoa? Como assim? E persistir em oração também, ele nos muda por dentro, porque nós temos que ser capazes de perdoar. E essa capacidade de perdoar aquele que nos ofende, aquele que nos faz mal, só é possível quando nós temos dentro de nós o coração de Deus. E é nesse momento de oração que esse coração de Deus é implantado em nós. Os frutos do Espírito renascem em nós e o perdão. Então, para você que chegou até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E continue acompanhando a nossa série Parábolas de Jesus e até o próximo vídeo.